voluntário, então eu vou fazer. Senhor Jesus, nós estamos reunidos em seu nome, Senhor, pedindo a tua proteção, as tuas bênçãos, pedindo aos benfeitores espirituais que nos orientem, que nos dê discernimento para podermos entender, Senhor, o que foi narrado pelo nosso irmão André Luiz. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que mais do que aprender, possamos apreender, Senhor, esses ensinos e colocá-los em prática, Senhor, e meditá-los também. Envolva todos os lares que estão conectados nesse momento e igualmente te pedimos pela humanidade inteira. Tem piedade de nós, Senhor. Então, vamos começar. Quem gostaria de ler? Eu leio. Então, tá bom. Vamos lá. Capítulo 7, Socorro Espiritual. Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre, assim que tornávamos à via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação às dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviço, cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E, na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Não havia terminado quando se acercou de nós, inesperadamente, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor abençoe, saudou-a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora Alexandre que a interrompi. Adivinha o que se passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração, e hoje trouxe para o leito do repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos, infelizmente. É tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, percebendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. E, sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. A caminho, não temos um segundo a perder.
Daí, a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica do moribundo. Antônio parecia próximo aos 60 anos e exibia todos os sinais do arterioclerótico adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em que todas as suas expressões físico-espirituais, a alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar, mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito, injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência, colocando-se em boa disposição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde demorando-a no cérebro físico, bem na altura da zona motora. Chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou, após meditar por alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isso, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de um minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãos penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamo-nos todos ligeiramente e o interlocutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuição de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de alguns dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, o agonizante Alexandre acrescentava: Conforme observava, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso das minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe, inquieta, afastou-se, enxugando os olhos, atendendo
a sinal afetuoso do orientador. Aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam, silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me o cérebro. A fim de solucionar as questões do momento, contudo, compreendendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referia. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente preocupado, de todos nós, fixando-se somente à obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue, vi ele perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente, à medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio. Este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de um quarto de hora, segundo meus cálculos de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética de Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. A genitora agradeceu comovida em lágrimas e contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vinha então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente.
Socorro, socorro! Acudam-me, por amor de Deus! Eu morro, eu morro! Algumas jovens acorreram, espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai! Exclamavam lacrimosos. Que foi isso? Estou morrendo! Clamava o enfermo em voz pungente ao médico. Depressa! Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros sem mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e, depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. O doente, semilúcido, prosseguia inquieto, enquanto o telefonema tilintava, cooperando para a imediata visita ao médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando, devotada e humilde. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável, como sempre, atendeu meus desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede da nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite. Quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas, e não podem aprender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E talvez, porque sorrisse admirando-lhe o ideal de renúncia, serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou. Sim, meu amigo, reclamar, compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compreensão, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação
de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo minhas reflexões íntimas que se reúnem, depois da morte do corpo, em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual, em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os inimigos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios, abençoados por onde penetra a infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina, acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia começa a brilhar a aurora da vida eterna. E, aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes, e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Deste modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carregando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incalculáveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Eu acho engraçado quando ele fala moribundo. Quando ele diz moribundo, ele quer dizer a pessoa que já está, assim, já quase desencarnando? Sim. É porque era um termo antigo, né? Fulano tá moribundo, quer dizer, fulano tá à beira da morte. Porque Mais a para gente lá do fala que para cá. moribundo como até falando quando a pessoa tá com uma cara meio ruim, né? Mas antigamente se usava muito essa palavra, fulano tá moribundo. Quer dizer, tá na porta da morte. Uhum. Nas últimas. Entendi. Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados que os cercam constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadoras e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Acabou aqui, né? É interessante, eu reparei assim, né? No momento que ele chama o irmão Francisco, né? Ele simplesmente meio que se recolhe, né? E faz essa conexão mental com o Francisco para poder chamar ele para a tarefa. Até que a gente estava falando, como é que eles se comunicam? Não tem um WhatsApp, não tem nada, né? A gente estava comentando outro dia. E é realmente por essa questão do pensamento, né? Eles conseguem se conectar com aquela pessoa, né? E aqui, no caso, ele pegou era um perispírito, né?
de uma pessoa que estava encarnada, porque eles precisavam de um colaborador encarnado para aquela doação de fluido. Eu entendi dessa forma, né? Ele precisava de uma pessoa encarnada, porque o fluido era diferente, certo? Mas ele não precisava só de uma pessoa encarnada, não. Porque tinha encarnados ali, tinha as filhas dele, né? Ele Tinha que ser precisava de específico. uma pessoa encarnada que estivesse com a organização mental mais ou menos equilibrada. Uhum. Foi o que Faz ele toda a disse, né? diferença, né? Faz toda a diferença. Porque encarnado tem aos montes, né? Bem próximo. Tanto que a senhora vai lá recomendar. Tem uma parte aqui que ele fala justamente, e diz não a ela, né? De forma, ó, não respondeu Alexandre, delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente Uhum. equilibrado no campo mental. Quer dizer, ele não diz totalmente equilibrado, mas suficiente, quer dizer, o mínimo de equilíbrio para fazer essa transfusão de energia. Só que essa transfusão de energia, ela não é só desse companheiro encarnado em desdobramento, não, desse médium. O Alexandre potencializa isso. Ele é como se fosse um canalizador. É o que acontece no passe, né? Imaginei mais ou menos uma cena dessa. O passe, ele, na maioria das vezes, ele tem a colaboração do desencarnado que está ali colaborando para o passe. Pode ser só nosso? Pode. Mas se houver necessidade de uma coisa mais específica, eles doam fluido também. Uhum. Achei muito interessante essa questão da moratória, que André vai trazer isso em outras obras também. Essa moratória nunca é à toa, ela é por conta de uma pendência do espírito, por merecimento também, né? E a gente percebe na leitura que, na verdade, o companheiro se aflige por coisas que não existem, porque ele diz que são aflições fantasmas, que se potencializam à noite. E realmente é assim, quando você está com algum problema, à noite, no silêncio da casa, na hora de dormir, parece que a situação piora. E as pessoas perdem até o sono, ficam andando pela casa e por aí vai. Então, ele fala dessa questão do repouso mental, do equilíbrio que nós temos que manter. E ele diz também que essa solução ela é temporária, porque a programação dele é que desencarne em breve. Ele vai desencarnar em breve. Então, se ele não mantiver um equilíbrio, isso é como se fosse uma emenda, né, que eles fizeram. Ela não Que disse o vai que se que ele precisaria fazer, né, ainda nesse tempo resolver encarnado. problemas, né? Resolver problemas que ele tem, de Uhum. pendências que ele deixou. Ela fala, mas eles falam por cima. Gosto Uhum. muito dessa passagem que o companheiro fala, que quando o encarnado começa a se preocupar em fazer uma oração, em pedir socorro, o socorro já está sendo providenciado. Muitas vezes até já se fez, já Uhum. aconteceu. Então, é muito interessante o que ele falou. Eu queria achar essa parte que ele fala das pendências. Eu já assisti uma palestra, já contei isso, não vou dizer quem era o médium. Ele foi fazer uma palestra num centro que eu frequentava no Mutuá. Isso lá se vão mais de 20 anos. E eu não esqueci. No final da palestra, ele é muito bem-humorado, e aí ele contou que ele recebeu uma moratória de 10 anos para resolver umas situações que ele precisava. Até porque ele tem uma instituição que abriga crianças. Só que essa moratória já passou, porque Uhum. só dessa palestra tem 20 anos, mais de 20 anos. Então, essas moratórias existem, mas sempre para situações assim pontuais, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? E eu acho que é um merecimento, né, também. Né, Ah, por algum sim. motivo ali, ele Tem recebeu esse sempre um socorro. motivo justo e maior. E o que que ele falou Ele aqui no negócio da Lua, né? Porque a influência da É Lua. porque os raios de sol queimam esses miasmas, né? Mas a Lua, ele diz assim, ó, os raios solares nas horas diurnas destrói grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindrosos.
não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar, que é o magnetismo, favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Porque ele diz também que essas equipes atuam mais à noite, por conta É, disso também. Tanto pode ser para o bem como para o mal. Você vê ou que seja, qualquer se dor estão que você tem, fazendo. piora à noite. Uhum. No hospital, os piores plantões são à noite. Tem algum enfermeiro aqui no nosso grupo? Não, né? Não poderia corroborar ou não com o que eu estou dizendo, mas me parece que à noite os plantões são sempre piores. Mas à noite, então, o magnetismo lunar favorece as criações, seja É, elas de boas ou qualquer ruins. espécie, boas ou mais, tanto que as equipes atuam à noite. Fora que Uhum. também é a hora que a maioria do globo está em repouso, né? Apesar da Uhum. vida, mas a maioria de nós encarnados estamos no em repouso, então é mais fácil até o acesso às influenciações para o bem e para o mal, né? Porque Uhum. durante o dia é muita agitação. E ele fala também daquela serenidade. Achei super interessante isso. A questão da serenidade que os moribundos, os doentes com doenças muito longas, né, de sofrimento muito longo, doenças incuráveis, ele diz assim, muitas vezes, semelhantes edificações dessa serenidade, desse conformismo, dessa paciência, ele diz assim, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constitui o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Eles como que emprestam essa serenidade para esses irmãos, para que consiga suportar. Uma vez eu vi uma reportagem do Cabrini, ele entrevistando pessoas que estavam já, né, em situações irreversíveis. E ele entrevistou uma moça que eu fiquei assim impressionado com a serenidade dela. Ela tinha dois filhos, um adolescente, dois adolescentes, né? E ela era divorciada. Então ela uma serenidade muito grande mesmo. Já não podia mais se alimentar. Aí ela falando que foi muito importante esse tempo que ela teve aguardando, né? Que ela estava mesmo em cuidados paliativos, né? Porque ela pôde organizar a vida dela. Ela disse: me deu tempo de pedir perdão a quem eu tinha que pedir perdão, de refazer certas atitudes que não foram tão positivas. Ela deixou a vida dela organizada depois da partida. Aí o Cabrini perguntou qual era o sonho dela. E aí ela disse: meu sonho é comer uma feijoada antes de partir. Ele pediu para a esposa fazer uma feijoada e levou. Eu nunca tinha visto um repórter se envolver com o entrevistado como ele se envolveu. Ele sentiu muito a situação dela, né? Mas numa serenidade que assim, me impressionou. Eu nunca mais vou esquecer essa reportagem do Cabrini. E é isso que eles estão falando aqui, que é emprestado, né? Aí ele diz: a bondade divina é infinita em todos os lugares, há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Então, tem sempre uma equipe. A equipe que nos auxilia, principalmente no mundo de prova e expiação, é muito grande. Você vê que, fora esses grupos, tem grupos maiores, né, de irmãos mais elevados, que socorrem também no divino silêncio de Deus, sem alarde, sem dizer, olha, nós estamos ajudando. Alguém quer falar? Começou a cantoria aqui em casa. E eu achei interessante também essa parte aqui, né, que ele diz: no leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno intestícios abençoados por onde penetra a infinita luz. Ou seja, aquelas pessoas que já no fim da vida aí começam a refletir sobre tudo aquilo que aconteceu, né? Acho que é no Livro dos Espíritos, que até tem uma questão sobre essa, né? Que fala sobre os últimos minutos, os últimos tempos, né? Antes da morte, onde a pessoa
fica mais pensativa e às vezes consegue se arrepender ou refletir sobre alguma coisa ainda em tempo, né? É porque quem já passou por uma situação de doença séria, sabe que ficou internado, pelo menos, assim, numa situação mais grave, você não pensa no seu carro. Quem fala muito bem disso é o Cortella. Eu acho que é o Cortella. Ele falando que no final da nossa vida, a gente não fica pensando, a pessoa não fica pensando no dinheiro que deixou no banco, ela fica pensando nos entes queridos. Ela fica pensando, eu deveria ter abraçado mais, eu deveria ter passeado mais, eu deveria ter beijado mais, eu deveria ter dito eu te amo mais. Nada material. Quer dizer, a maioria, né? Nada material. A gente também pensando de uma 99%. pessoa que partiu, né? Uma vez eu vi uma fala dizendo que as coroas e as flores que nós vemos nos cemitérios são o reflexo do remorso dos encarnados. Porque ali, depois você fica pensando, né? Eu devia ter feito mais, eu devia ter. Essa semana eu passei até soube de uma situação dessa. A pessoa é a nora, né? Aí quando viu uma outra pessoa que era irmã da sua sogra, né? Começou a chorar. Porque se lembrou da sogra que tinha desencarnado. Quer dizer, as coisas que não falou, as coisas que não fez, o que não ajudou. Aí não adianta muito, né? Porque já foi, já partiu. E geralmente a gente sempre vai ficar com essa sensação de que não fez o suficiente. Feliz daquele que pode ter dito, não, eu fiz o suficiente, eu amei o que eu podia, eu dei o que eu podia. O ideal é esse, né? Para que possamos desencarnar leves, sem tantas pendências. Alguém quer falar mais alguma coisa? Rita, Sim, pode eu falar. tenho. A irmã perguntou, né, se algum enfermeiro. Não sou enfermeiro, sou técnica, mas realmente eu já presenciei muitas vezes em alguns plantões a pessoa querer assim ficar numa situação de demonstrar para nós funcionários, né, lá no hospital, que queria assim um perdão, queria assim uma reconciliação com alguém, só que a gente não sabe. No meu caso, eu não sabia distinguir se era realmente assim um arrependimento, né? Ou se era assim tentando ver se alguém fazia mais alguma coisa para tirar a pessoa daquela situação, né? Daquela doença, daquele momento horrível. Mas é sim, eu já cheguei a presenciar que a pessoa fica bem mais frágil quando está prestes a está sentindo assim que a morte está se achegando mais a ela. Isso é verdade, sim. Ela quebra um pouco, né? Ela tira, como Lívia leu, Sim, sim, esses elos mais fortes com a vida, né? A humildade vem muito, né? Porque às vezes você está na dependência do outro, completamente dependente, na mão do outro, quase, né? Quase sim, não, sim. literalmente na mão do outro. E dá Literalmente, tempo é de você assim. pensar, puxa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, os arrependimentos. É, Por isso que a eutanásia, ela nunca deve acontecer. Para dar sim, tempo. Já pensou se tivesse feito eutanásia nessa irmã, que eu contei a história? Ela não teria tido tempo para sim, conseguir consertar, refazer o que ela, de alguma forma, desfez. Ela se reconciliou com o ex-marido, ela conseguiu fazer com que os maridos se aproximassem dos filhos. Então, é importante isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós não vamos passar, gente, para o outro capítulo, porque ele é muito extenso. Então, se a gente Eu acho começar, que vai fecha o falar. tema, né? Fica legal que fecha o tema. Fechou o tema com o companheiro aqui, né? Eu não sei onde eu ouvi, já não sei mais se foi no YouTube, se alguém contou isso, que ela era enfermeira. Eu não sei se eu vi no YouTube também. Ela era enfermeira e foi um rapaz que chegou acidentado de moto, muito grave, e ela pediu para uma prece, para fazer uma prece. Aí a enfermeira até quis fazer a prece, mas ela ficou com vergonha. Aí no que ela saiu para fazer alguma outra coisa, quando ela voltou no corredor, ela encontrou
a companheira que estava com ela e disse, não, ele desencarnou, acabou de desencarnar. E ela ficou com esse remorso. Ela não fez a prece em voz alta, mas pediu auxílio a Jesus, né? Aí ela ficou com remorso, ela carregou isso por muito tempo. Até que um belo dia esse irmão veio e agradeceu a ela, que apesar dela não ter feito a prece em voz alta, ele tinha recebido a vibração da prece que ela fez. Já não sei mais onde eu ouvi isso, gente. Então é sempre importante nesses momentos, também se a gente puder, estiver perto, que a gente possa doar, né, uma prece, até para ajudar o desenlace desses companheiros. E o nosso também, né, que o nosso vai chegar. Espero que demore, mas vai chegar. Então vamos. Quem gostaria de fazer a prece? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos fazer a prece. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Não, ninguém? Gente, eu fiz no começo. Eu ainda não me sinto apta, irmã, preparada para... Não, é só pedir a Jesus, pedir para encerrar. Eu não. Se Mas em pede para breve, encerrar em breve, tá bom. e sim, em breve, irmã, prometo, Tá com bom, certeza, tá bom, tá? tá bom. Fica à vontade, tá? Obrigada. Eu faço hoje, Então tá então. bom, Lívia. Vamos Então lá. tá bom. Obrigada. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor Jesus, podermos estar aqui compartilhando desses conhecimentos, engrandecendo o nosso espírito, dessas informações tão valiosas, que serão tão valiosas para nós, Senhor, agora e no futuro. Então, só temos a te agradecer aos irmãos que colaboraram também para que esse estudo acontecesse no plano espiritual e por tudo que se persevera no plano espiritual também do nosso estudo. A todos aqueles que irão assistir, Senhor, esse estudo posteriormente no YouTube também. Então, pedimos pelos nossos lares, pela energia do nosso planeta, para que as coisas comecem a vibrar numa sintonia de paz e de amor, Senhor. Muito temos a te agradecer e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, boa semana. Obrigada.